A Academia Paraibana de Letras apresenta o livro falado. Projeto em homenagem ao deputado Fernando Paulo Carrilho Milanês. Apoio cultural, emenda cidadã. Câmara Municipal de João Pessoa, emenda do vereador Fernando Milanês Neto. Prefeitura de João Pessoa, Funjop, Fundação Cultural de João Pessoa, Câmara Municipal de João Pessoa, Academia Paraibana de Letras. Nesta edição, a acadêmica Maria das Graças Santiago apresenta o escritor José Lins do Rego como cronista, ensaísta, articulista e crítico literário. A acadêmica Maria das Graças Madruga Paiva Santiago é uma mulher branca de cabelos castanho escuro e está usando o vestido rosa claro. A gravação ocorreu no auditório Celso Furtado da APL, uma sala grande com 180 cadeiras, algumas na cor verde e outras na cor bege. A professora Maria das Graças está no palco do auditório, sentada em uma cadeira de madeira e à sua frente há uma mesa grande retangular. Na parte de trás está fixado o brasão da APL em formato de círculo nas cores verde e amarelo, e nele está escrito na cor azul: Academia Paraibana de Letras, 14 de setembro de 1941. Ao centro do brasão está escrito em latim Decus et Opus, que significa estética e trabalho, palavras que se ajustam na síntese e na análise ao pensamento dos homens e mulheres de letras. Quando surgiu a notícia das gravações acerca de autores, espécie de apresentação oral do que se tem escrito em nossa terra, logo pensei em José Lins do Rego. Não um romancista que todos conhecem e aplaudem, porém, o Zé Lins pouco comentado, mas tão importante quanto o outro, que é o cronista, o ensaísta, o articulista e o crítico literário, que nos legou importante obra, talvez empanada pelo fulgor dos seus romances. Conhecer a obra não romanesca de Zé Lins é fundamental para saber do autor que diariamente escrevia artigos de jornal sobre temas dos mais variados. Detinha-se sobre livros ou autores, conversas com amigos, jogos de futebol, a atualidade política, fatos pitorescos, casos acontecidos, preocupações estéticas, obras de arte, enfim, tudo de humano era objeto das suas observações. Leitor, quanto mais, não apenas lia, mas estudava o assunto com afinco e fazia a crítica consciente das páginas que percorria. Apaixonado pela poesia, que ele entendia como uma expressão divina, nunca se considerou poeta, apesar de ter praticado esta arte, cantando com sonoridade a vida e as gentes que conheceu. Nascido a 3 de junho de 1901, no Engenho Corredor, em Pilar, ficou órfão de mãe aos 9 meses, quando foi entregue por seu pai à família materna. A tia Maria assume a criação do pequeno, mas poucos anos depois se casa, e o menino passa aos cuidados da tia Naninha, sentindo-se abandonado pela sua segunda mãe. Sua infância foi triste. A avó cega, o avô sisudo, Zé Lins sofrendo de asma, quase não podia brincar com os moleques. Daí sua inveja confessa dos negrinhos da bagaceira, que viviam descalços, caçando rolinhas ou armando arapucas para apanhar passarinhos. Qualquer friagem provocava no neto do velho e poderoso coronel José Lins Cavalcante de Albuquerque o chiado no peito e a dificuldade para respirar. Seu puxado lhe proibia de correr lá fora, tomar sereno ou fazer esforços. Não é sem motivo que sempre temeu a hora final, sentida como uma ameaça permanente. Aliás, duas coisas o apavoravam: a loucura e a morte. Zé Lins foi um homem de grandes paixões, grandes raivas, grandes explosões, mas nenhum ódio. Era um homem de bom coração. Seus ensaios e crônicas foram escritos com tintas palpitantes de vida, de poesia e do sentimento bucólico presentes em sua alma. Morreu cedo o mestre Zé Lins.
Aos 56 anos, travou a batalha derradeira com a indesejada das gentes. Pelo que li sobre os sintomas da sua enfermidade, acredito que foi vítima de cirrose hepática, mal que acomete muitas pessoas no Nordeste, proveniente da ectossomose, adquirida nos banhos em águas de rios e de açudes, infestados de caramujo, onde as larvas dos xistosomas se alojam. Se não tratada de forma adequada, a doença pode causar aumento do fígado, do baço, acarretar hemorragia digestiva, fazer aparecer a ascite, conhecida popularmente como barriga d'água, e ao que tudo indica, foi este o quadro enfrentado pelo grande escritor. Zé Lins estudou em Itabaiana, onde foi alfabetizado, e sofreu o castigo da palmatória, instrumento pedagógico comum à época. Depois veio para a capital, onde foi interno no Colégio Pio X. Formou-se em Direito pela Faculdade de Recife em 1923, mesmo ano do seu casamento com a filha do senador Antônio Massa. É também desse tempo o início da sua amizade com Gilberto Freire, figura que muito influenciou na sua formação literária. Durante sua permanência em Recife, Zé Lins escreveu para jornais, fez oposição ao governo, foi orador de comícios e panfletário de primeira linha. Em 1925, foi nomeado promotor na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais, onde começa a receber La Nouvelle Revue Française, revista literária que assinou durante muitos anos e iniciou a feitura da sua biblioteca, formada por autores franceses, ingleses e russos, traduzidos para o francês ou o espanhol, além dos escritores de língua portuguesa. Encontravam-se nas suas estantes Stendhal, Proust, Baudelaire, Rimbaud, Montaigne, Unamuno, Gasset, Thomas Hardy, Lawrence, Huxley, Eça de Queiroz, Dickens, Dostoiévski, Tolstói, Tchaikovsky, entre tantos outros. Esquecendo os livros jurídicos enviados pelo sogro, o promotor vivia engolfado nos seus livros de literatura. Em 1926, foi nomeado fiscal de bancos em Maceió, onde fez amizade com Jorge de Lima, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Aurélio Buarque de Holanda. Durante a sua estadia em Alagoas, Zé Lins participou da escrita de um romance coletivo, Brandão, Entre o Mar e o Amor, da autoria conjunta dele próprio, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Aníbal Machado e Raquel de Queiroz. Lendo Frederico Mistral, na obra em que o poeta francês fala no moinho de seu pai, nasceu em Zé Lins o desejo de rememorar o avô. Inicialmente pensou em um livro de memórias, depois veio-lhe a ideia de um romance. Daí surgiu Menino de Engenho, escrito em 2 meses. Era o ano de 1930 e com este livro começa a fama nacional de Zé Lins. O nome de Zé Lins reporta-nos de imediato à sua obra romanesca, ao Menino de Engenho, à figura do coronel e ao sortilégio que envolve a lavoura canavieira, a aristocracia nordestina, a decadência dos engenhos e o surgimento das usinas. Lembra também a figura magistral e quixotesca de Vitorino Paparrabo, a personalidade aristocrática do coronel Lula de Holanda, a dramaticidade do mestre Amaro e a linguagem doce e poética dos romances do maior escritor da Paraíba. Antes mesmo de ser romancista, José Lins foi jornalista, panfletário, cronista e ensaísta. Escreveu o livro de ensaios Gordos e Magros 4 anos antes do romance Menino de Engenho. Depois vieram Pedro Américo, Poesia e Vida, Conferências no Prata, Bota de 7 Léguas, Homens, Seres e Coisas, A Casa e o Homem, Roteiro de Israel, Presença do Nordeste na literatura, Gregos e Troianos. Póstumamente surgiram O Vulcão e a Fonte, Dias Idos e Vividos, O Cravo de Mozart é Eterno e uma reunião de suas melhores crônicas. O ensaio de Zé Lins confunde-se com a sua crônica e versam sobre literatura, música, arquitetura.
urbanismo, cinema, filosofia, questões sociais e pessoas. Suas reflexões sobre a condição humana, sobre a arte e a vida, sobre o homem e a sua história, revelam uma lírica e apaixonada visão do mundo. Apesar de citar os cantadores de feira como os grandes mestres de sua formação cultural, Zé Lins possuía uma imensa carga de leitura, estando sempre em dia com as novidades e dedicando-se também à crítica literária, analisando os novos escritores. Zé Lins tinha a sua língua. Sua escrita era como a sua fala. No romance, na crônica, no ensaio, ele usa a linguagem de bom nordestino, com seu vozeirão e sua risada larga, sem perno dizer, como orador de comício ou como o jornalista panfletário da época de estudante. Elegemos para discorrer como texto de Zé Lins o artigo intitulado Presença do Nordeste na Literatura, do seu livro Poesia e Vida. Nele, Zé Lins fala dos nordestinos Tobias Barreto e Silvio Romero como fontes de uma nova escola de pensamento. Enquanto Tobias, com o seu gosto pelo germanismo, nos apresentou Haeckel e Schopenhauer, Silvio Romero vai às nossas nascentes e traz à tona a poesia e o espírito populares. Na Paraíba, a Ruda Câmara observou a botânica com afinco, tendo Oliveira Lima, de Pernambuco, dedicado-se à história como pesquisa e interpretação dos fatos. Da mesma forma, o cearense Capistrano de Abreu mergulha em velhos e esquecidos papéis, elaborando a nossa história colonial. Chegamos ao século XX, com o Nordeste marcando presença com a poesia do maranhense Raimundo Corrêa e com a escrita elegante do pernambucano Joaquim Nabuco, autor de O Estadista no Império. Continuando como polo de cultura, o Nordeste nos presenteia com Gilberto Amado e Graça Aranha, autor de Canaã, primeiro romance brasileiro a abordar a questão racial. A poesia é brilhantemente representada pelo rapaz triste do Engenho Pau d'Arco, Augusto dos Anjos, paraibano, que de forma única e magistral lança ao mundo os lamentos da sua alma. Surge em Recife o poeta Manuel Bandeira, cantando sua terra e sua gente com as doces notas do seu coração. Contemporâneo e conterrâneo de Bandeira, Gilberto Freire marca presença em nossa cultura. Ainda do Nordeste, são as figuras exponenciais de José Américo de Almeida, com A Bagaceira, Graciliano Ramos, talvez o nosso maior romancista, a Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Eram as letras nordestinas, brilhando no cenário nacional. Tudo isso e muito mais são os temas deliciosamente abordados pelo cronista, ensaísta, articulista e crítico literário José Lins do Rego, que é preciso ser mais conhecido. Obrigada. O livro falado. Academia Paraibana de Letras, presidente Severino Ramalho Leite, vice-presidente Francisco de Sales Gaudêncio, diretor administrativo Manuel Helder Dantas de Moura, diretor financeiro Rui César de Vasconcelos Leitão, diretor de comunicação José Nunes da Costa, coordenadora do projeto O Livro Falado Janaína Valéria Pinto Camilo, secretária da Academia Paraibana de Letras Tânia Silva, produção e direção José Vieira Neto, arte gráfica e finalização Alexandre Magno.